Seja bem-vindo ao programa Verdade na Mentira. Hoje vamos descobrir algumas verdades que estão escondidas atrás de muitas mentiras. Nós vamos estar à conversa com o engenheiro Jorge Tadeu, presidente e fundador das Igrejas Maná, um ministério com 40 anos e presente em mais de 40 países. Engenheiro, seja bem-vindo. É um gosto estar na sua presença aqui neste programa. Obrigado e olá a todos. Eu gostava aqui de começar, Sr. Engenheiro, por uma notícia que saiu aqui no SIC Notícias que diz assim: Rússia anuncia fim da União Europeia. O Kremlin olhou com bons olhos para o êxito dos partidos de extrema-direita e diz que estes resultados lançam a União Europeia para o caixote do lixo. Concorda com esta notícia por parte do Kremlin? Sim. Veja bem, eu vou falar do Putin como um ser humano, um cidadão português e como homem de Deus. E aqui na Europa diabolizam o Putin com montes de mentiras e de esquemas e aldrabices. Mas lá fora é o contrário. Lá fora ele é o bom da fita, ele é a pessoa moderada, ele é a pessoa que procura a paz, é a pessoa que foi quase invadida porque foram os americanos que no tempo do Clinton puseram armas nucleares nas fronteiras e, portanto, eles têm direito de se defender. Foram eles que puseram laboratórios químicos, mas nós aqui não sabemos nada. E, portanto, o que é que ele diz? O mesmo que lá fora dizem, não é só o Putin. Lá fora se fala, estou a falar dos grandes líderes e pensadores, lá fora se fala que a União Europeia, né, levou o povo, nos últimos anos, para uma situação em que já não há o orgulho do nacionalismo. É a teoria de ideologia de género. Somos todos iguais, portanto, mulher, homem, sexo, não sexo, etc. E isso tira força para uma nação. Não há, lá fora também se diz que não há mais valores familiares, a ver? Destroem-se essas bases que são basilares, são fundamentais para uma sociedade ter sucesso. Enquanto que a África eles constroem isso e estão a crescer, aqui não, destroem a família. E com leis que são até proibidas, estão fora da Constituição. Então ele diz isso. Ele diz que a União Europeia faz decisões que é verdadeiros tiros no pé, que nem tem exército, nem a NATO tem exército nem balas. Faz lembrar a história do soldado, a história das brincadeiras de soldado. E portanto, ele diz, e com razão, não é só ele que diz, que a Europa, com a liderança que lá está a cair profundamente. Veja que agora saiu mais uma lei da CE a dizer que os carros importados da China vão pagar quase 30%. É um tiro no pé, porque a Europa não é a China que depende da Europa, é a Europa que depende da China. Se a China vai fazer o mesmo, a Europa então ainda afunda mais, porque a indústria de automóveis está na decadência com tantos impostos. E agora eles vão pôr mais impostos. A ver? Mais. Quando você pensa na tecnologia, era há muitos anos atrás do Fórum dos Americanos. Agora não. É a China. Tanto fizeram boicotes à China que eles foram obrigados a fazer tudo e mais uma coisa. Eles fazem absolutamente tudo, até aviões fazem, e têm uma tecnologia superior aos americanos. Portanto, quando ele fala isso, ele está a dizer a verdade. E sim, engenheiro, voltando aqui ao Kremlin, estávamos a falar sobre o Putin. Não tem medo que o Putin decida enviar uma bomba a qualquer país aqui, até nosso vizinho? Sim. Não. Porque o homem é legalista, comedido. É o que eu digo, as suas notícias que você ouve aqui, é tudo propaganda falsa. O homem, se quisesse, já tinha feito mais. O que ele diz é muito simples, que é, se alguma bomba for enviada de um país da Europa para a Rússia, é evidente que é uma guerra. E, portanto, a Rússia vai retaliar na mesma dimensão. Até podia retaliar com mais intensidade. Agora,
Qual é o engano? Eles põem uma bomba altamente sofisticada num país qualquer, pode ser a Ucrânia, mas ela é controlada pelo país dono da bomba. Porquê? Porque essas bombas são bombas inteligentes. Têm que receber instruções, têm que ser montadas através de software que é montado através de satélite. Portanto, ele já avisou, mandas uma bomba para aqui e eu mando uma bomba para ti. Eu duvido que ele chegue lá, mas também não duvido, porque há senadores e generais na América que estão fartos de avisar que quem está no controle do governo americano hoje são um grupo de pessoas que dizem assim, se a América estiver a perder, seja na economia ou numa guerra, eles têm que bombardear o mundo todo para acabar o mundo, porque ninguém pode ganhar a América. E isto é dito por eles. E há um plano, não me lembro o nome, que existe mesmo. Existe há 40 anos, e quando foi do primeiro presidente, que foi o Kennedy, confrontado com isso, eles dizem que o Kennedy diz, vocês são malucos, pai, vou exterminar a população mundial. E todos os presidentes são confrontados com isso, até que chegou o Bush e aceitou essa conversa. Portanto, se ele está por aí, então estamos desgraçados. Agora, eu quero dizer uma coisa, se por acaso o Putin é obrigado a mandar uma bomba para Londres ou para qualquer país, lhe garanto, eu penso assim, que acaba a guerra no instante. A população vai se levantar. Nós é que não sabemos, ninguém mostra as notícias. O povo está contra esta gente da CE, contra os seus próprios governantes e vai-lhes partir a louça, portanto acaba a guerra. E, Sr. Engenheiro, agora voltando aqui um bocadinho para Portugal, na Europa, esta semana nós tivemos o resultado das eleições, foram colocados 21 representantes portugueses no Parlamento Europeu em 720 lugares. Temos força nesta representação? Faça a matemática, é evidente que não tem força nenhuma. Todo este exercício é como se diz na gíria para inglês ver, não faz moça nenhuma. E isso em termos numéricos. Em termos de influência, os nossos deputados não têm influência absolutamente nenhuma. Porquê? Porque nós somos muito mal vistos lá fora. E na CE a mesma coisa, como é evidente. E no Parlamento ainda mais. Somos considerados como, os nossos governantes, como ladrões, vigaristas, pessoas que não pagam as contas, portanto, caloteiros, e que também não têm muita capacidade de gerir coisas. É assim que eles falam. E você, se quiser ir ver alguns filmes de Hollywood mais recentes, você vê que eles se referem literalmente aos portugueses como um povo de terceiro mundo que só sabe vender a praia e preservativos. É assim que eles falam dos portugueses. Portanto, o que é que esta gente vai lá fazer? Não vai fazer nada. E aqui até entra uma questão de soberania. Até que ponto a União Europeia pode exercer soberania sobre um país, neste caso Portugal ou outro, que é um país soberano? Até que ponto isso é permissível? Exatamente. Veja bem, quando eu falo da Constituição, que eu gosto imenso da Constituição, e que foi um juiz, depois mais tarde mais juízes honestos, que me deram isto para ler. O que é que a Constituição de Portugal diz? Que nós não podemos vender soberania. E quem quer que dá a uma organização, a um país, a liberdade de decidir coisas que ultrapassam a soberania, essa pessoa portuguesa, ele é um traidor. É pior que um criminoso. E nós estamos cheios de traidores. Mesmo certos pactos que está com a União Europeia, muitos deles são traição. Não tem mal nenhum, é normal haver pactos de concordância, pactos disto, aquilo, daquilo outro, é absolutamente normal. Mas a CE ultrapassou isso largamente em todos os países. E há um país, que é, se não estou a errar, é a Hungria, que não obedece. Não obedece bem, porque não tem nada que obedecer a leis que roubam-lhe a soberania.
Senhor Engenheiro, aqui voltando a Portugal, há aqui uma questão muito interessante que eu gostava de falar consigo. No site do Governo da República Portuguesa saiu uma notícia esta semana que passou, que diz que o Governo e municípios aceleram acesso à habitação digna com as primeiras 3.000 casas. Esta medida do Governo não é um bocadinho tardia? É tardia e é propaganda política e não acredito nada disso, nem o povo acredita, a grande maioria. Veja bem, primeiro, a Constituição diz que o Governo é obrigado a fazer ou mandar fazer habitações dignas, não é? Dignas que caibam no bolso do cidadão, ou seja, que ele só pode pagar um terço de salário, não pode ultrapassar, a renda não pode ultrapassar um terço de salário. Já dá vontade de rir, ou de chorar. Portanto, segundo, mais uma vez, para inglês ver, para enganar aí a população, porque se calhar estão a ouvir o Chega, não sei. Agora veja, vamos a ver outra coisa. Nós temos falta de 2 milhões de pessoas não têm casa. Ponha uma média de 3, 4 pessoas em cada casa. Sabe quantas casas precisamos? 600.000. 600.000 casas. Estamos a falar de 600.000 casas para 3.000 face à porcentagem. Não é absolutamente nada. Portanto, aquilo, se alguém for fazer, é porque alguém recebeu um dinheirinho para fazer umas casinhas. Aquilo não é nada. É mais uma vigarice. Por isso é que os filhos dos portugueses que há 20, 30 anos andam a ouvir mentiras, já não acreditam nada neles, porque é só vigarices. Parece que é tudo com pinguinhas, não é? Só para inglês ver, pelo menos parece. Senhor Engenheiro, na Suíça tivemos a primeira saída do Presidente da República, saiu com o Primeiro-Ministro Montenegro, e eu vou ler aqui o que é que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, diz. Marcelo enaltece o ensino de português e Montenegro pede aos jovens para regressarem a Portugal. A pergunta que faço é, eles vivem no mesmo país que nós e conhecem a situação económica do país ou vivem numa bolha só deles? Porque eu não entendi o que é que eles quiseram dizer com isto. Não, eles são vigaristas. Eles sabem muito bem o país onde estamos. E eles representam interesses, percebe? Eles são representantes de interesses. Há muitos interesses que estão 100% ligados à maçonaria. Não é hipoteticamente, porque saem nas notícias aí que o fulano e tal, e o juiz também é maçónico, e eles estão a fazer o quê? A fazer economia para os negócios deles. Portanto, essa notícia é só, mais uma vez, para inglês ver, para dizer assim, nós e tal temos uma educação fantástica e, portanto, vocês jovens que fugiram de Portugal podem regressar, que agora aquilo está muito bem. É evidente que ninguém acredita nisso. E, portanto, é triste nós ouvimos isso, porque até é uma propaganda tão baixa, tão reles, tão mentirosa, que não há nenhum português que acredite nisso. Não existe tal coisa de haver uma educação boa em Portugal, porque se cortaram tantas coisas. A educação, até uma vez aí no Parlamento, uma pessoa que sabe de educação, não me lembro quem ela é, disse bem que a educação nos últimos 10 ou mais anos tem vindo a degradar. A nossa qualidade está baixíssima, baixíssima. Pode haver uma ou outra instituição mais que privada, mas as outras não, estão com qualidade muito baixa. Porque chega um momento em que o Primeiro-Ministro diz, jovens, por favor, não desistam de regressar a Portugal. Estamos a falar que eles estavam na Suíça, onde o poder de compra é muito maior, não é? Acaba por ser até uma piada. Eu uma vez estava com os missionários na Holanda. Então, eram jovens, estavam habituados a comer hambúrgueres. Sabe aquele hambúrguer que tem uma carnezinha tão fininha que parece uma sola de sapato? E para eles aquilo é o bom. Ou então, uma salsicha. A ver? E para eles isso é uma maravilha. E então eu para os abençoar, levei um restaurante muito bom, que tem carne muito boa. A partir desse dia, nunca mais eles disseram que o hambúrguer era bom. É o mesmo então, caso. Você vai me dizer que um português que está lá mais que um mês, na Suíça, que tem um poder de compra que não é igual, que vai escolher vir para Portugal comer um hambúrguer com sola de sapato e não ter casa e pagar e só ouvir disparates,
é uma notícia tão reles, tão fraca, uma mentira tão grande, que a pessoa até diz, pá, este gajo não vive neste mundo. Não, ele vive. É que ele já diz mentiras que já ele nem está a ver a figura desculpa a expressão, de Palermo que ele faz. Ninguém come aquilo. E falando em notícias, Sr. Engenheiro, saiu no jornal que o diretor do Jornal de Notícias e da TSF foi suspeito de trocar notícias por contratos. Sempre ouvimos aqui o engenheiro falar connosco, no Verdade ou Mentira, que estas agências noticiosas são propaganda política. Isto será um sinal que é mesmo verdade? Eu penso e até acredito que isso é possível. Agora, eu tenho que dizer alegadamente porque eu não tenho factos, nem quero saber desses factos. O que se sabe lá fora desta comunidade, da Europa e da América, e agora também da Inglaterra, é que isso é o pão nosso cada dia. Vou-lhe contar duas histórias. O Messi, há uns bons anos atrás, 20 e tal anos atrás, um senhor era secretário de Estado do governo. E era o diretor do Departamento de Comunicação. Não sei como é que isso se chamava ou como é que se chama hoje. Ele é que ia ver, vamos dizer, todos os assuntos relativos a notícias. Então, ele converteu-se, fez um grande milagre na vida dele, e ele então levou-me ao edifício onde ele trabalhava. E aquilo é como no tempo da PIDE, igualzinho. E ele me disse isso, e mostrou. E disse assim, é aqui que se fabricam as notícias. E o canal que não disser estas notícias, é-lhe tirado a licença. Portanto, já diz tudo. É-lhe tirado a licença. E deu-me exemplos. Bem, agora vou-lhe dar outra. Eu estava no Brasil recentemente, estava lá nas minhas campanhas da igreja, e um amigo meu, que é jornalista brasileiro, telefona-me e diz-me assim, olha, eu sou, para eles não sou só engenheiro, sou apóstolo. Um amigo meu é um jornalista, recebeu um dinheiro e agora ele diz, só posso dizer alegadamente, porque não posso dizer mais dados, da maçonaria portuguesa para ver se consegue falar mal de si. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Que muita gente já sabe que essas pessoas vivem vendendo notícias conforme convém. Se é para falar mal deste, fala-se mal. Se é para falar bem deste, fala-se. Vou-lhe dar mais uma notícia minha. Isto passou-se há 15 anos ou coisa assim. Veio um jornal e depois outro, mas olha que não é um jornal qualquer, propor fazer notícias desde que eu pagasse um X por mês. Ele não disse que ia fazer notícias a troco, mas ele chama o quê? Portanto, não é mais alegadamente. Então, é uma coisa que lá fora toda a gente fala, toda a gente sabe. São notícias pagas. É como a justiça. Na justiça, ao mais alto nível, é assim. Faz-se justiça verdadeira para o inimigo do meu cliente e tapa-se as coisas e engana-se para os meus amigos e clientes. Ou seja, a justiça faz por encomenda também. O senhor engenheiro estava a falar porque lá fora fala-se, para quem não sabe, o engenheiro que é apóstolo das igrejas Maná viaja com frequência por várias partes do mundo e tem este privilégio de conseguir ver estas notícias que nós, como refere, não vimos em Portugal. Não, veja bem, você vai à África e vai até os nossos palopes, portanto, os países que já foram... de língua portuguesa. De língua portuguesa. Sim. E você vê notícias que aqui não passam. Você vai à África do Sul, você vai a outros países altamente ricos, como a Nigéria. Você vai... Então, a Ásia nem se fala. Você vê notícias que são o contrário daquilo que a gente vê. E quero lembrar, nos dias do Trump, quando ele veio, ele foi o que trouxe a grande bomba de que as notícias são... Fake news, não Fake news. E depois daí veio uma série de fake news e era tudo fake news. Portanto, há muita gente que é dona de grandes impérios de notícias a troco de dinheiro. Tem aquele que era, não sei se é americano, se é inglês, Rupert. É a mesma coisa. Portanto, isso é de conhecimento geral, fora de Portugal. Senhor engenheiro, aqui voltando... Portanto, para dizer o quê? Que não me admira nada,
Eu não tenho prova que isso seja verdade. Alegadamente pode ser. Alegadamente. Senhor Engenheiro, em Portugal, o ex-ministro da Economia, Manuel Pinho, e Ricardo Salgado foram condenados a 10 e 6 anos, respectivamente. Acha que está a haver uma mudança na Casa dos Juízes? Porque é inédito isto que nós estamos a ver em Portugal, esta notícia. Absolutamente inédito. Veja bem, o Ricardo Salgado e o outro ministro estavam, na minha ótica, habituados a fazer tudo o que quisessem e ter os juízes na mão deles e a secreta nas mãos deles. E muitos deles operam também alegadamente com a maçonaria. E, portanto, tantos anos a fazer o que queriam e descuraram certos fatores. E, portanto, foram apanhados com, como se costuma dizer, com a mão na botija, não é? Assim que se diz. E agora um está doente, não se lembra das coisas, mas faz um livro das lembranças dele e outro... pronto. Então, este suruburu de querer fazer justiça, na minha ótica, deve-se a quê? Que há juízes que, primeiro, já não têm medo de fazer o mínimo de justiça. Porque os juízes do topo já estão a ser incriminados. Já um foi preso, depois foi solto, e os outros estão com processos, e já há ameaças na CE serem processados, juízes do topo, hein? Por crimes contra a Constituição. E, portanto, eles estão com mais ousadia. Mas, por outro lado, também, penso eu, não sei, que eles também estão com medo. Porque eles podem ser os próximos a ser chamados à barra da justiça e dizer porque é que o senhor passou uma coisa que aqui diz que é proibido, que é crime. Porque o juiz não é acima da lei. Mas diz aqui a Constituição, no artigo 200 e qualquer coisa, que a justiça e os juízes, portanto, são soberanos, não soberanos. É? Ou seja, completamente separados do governo. Então, um país é como se fosse uma grande empresa, em que os donos somos nós, os portugueses, o artigo logo 1, 2 e 3 aqui da Constituição, e os governantes são os nossos gerentes, para gerir as nossas coisas a nosso favor, e os juízes são o Conselho Fiscal, para fiscalizar, diz aqui, que os governantes não nos roubam os nossos direitos e para incriminar os faltosos. Está aqui tudo. Só que os juízes, quando são comprados, nomeados pelos políticos e alegadamente pelo Presidente da República e até são da maçonaria, não estão lá para isso. E por isso, quem me deu este primeiro livro e depois os outros com quem depois eu conheci e conheço, me disseram nada disso funciona. Antigamente era 10%, agora nem 5%. Portanto, para responder à sua pergunta, para terminar, há juízes que querem ser honestos. Na verdade, os desonestos são a minoria, mas são altamente incriminados. São até mais ameaçados. Ou tu fazes isto, ou eu arranjo-te aqui um 31 e tiro-te a licença de ser juiz, sim, não é? De exercer o cargo. Portanto, já começa a haver pessoas que ou querem mesmo ser justos, e ainda bem, ou que até têm medo de não ser justos. Senhor Engenheiro, aqui uma curiosidade. O Ministério conseguiu comprovar que aqui o ex-ministro da Economia beneficiou em todas as ações que fez no governo, em grande parte beneficiou o grupo do Espírito Santo. O que é que se passa para ter feito isto tudo e deixar tudo às claras? Ele pensou, nunca me vão conseguir apanhar. Que mentalidade é que temos dos nossos governantes? Era essa. Eles, primeiro que tudo, a grande maioria deles nunca leu a Constituição. Nem quer ler. E se alguém lhes vai dizer que eles são obrigados a fazer isto, aquilo, aquilo, eles não querem saber disso para nada. E fizeram, de propósito, nas universidades onde se ensina, tudo tem a ver com os, não é juízes só, é com os advogados. Como é que chama? Direito? Hã? Direito? Sim, Direito? Estudar direito, a dizer que isto não serve para nada. Mas isto é a base. Isto é que é a democracia, está aqui. Então, começa logo nesse grande engano. Portanto, a sua pergunta era o quê? Que... De facto, todas as medidas que o Primeiro-Ministro fez, o Ministro da Economia fez, foi para beneficiar o grupo. Ora, mas deixava tudo às claras. Tá. E mesmo quando eles passam, por exemplo, ele é ministro de uma coisa e depois vai trabalhar para a empresa de onde ele estava lá a regular aquele grande negócio. Isso é vigarice.
Mas existe aqui um bocadinho de burrice também, não é? Existe porque eles não estavam habituados a que alguém fosse atrás deles. O escrutínio, não é? Não estavam. Estavam habituados a fazer tudo muito às claras. E, portanto, começou a haver pessoas... Há aqui uma mudança. Há uma mudança positiva. E era isso que eu queria perguntar para terminar, que o tempo é escasso. Eu sei que o senhor engenheiro tem muitas coisas para fazer. Consegue ver futuro para Portugal? Consigo. Por 2 motivos. Primeiro, porque sou um homem de Deus e um homem de Deus nunca perde a esperança, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Segundo, porque eu sou português, conheço os portugueses e os portugueses são um povo realmente fantástico. Agora, a pequeníssima minoria que nos tem governado é que nos roubou, com muitos enganos e com muita malícia. Mas, porquê é que eu estou a começar a acreditar que vamos endireitar? Porque, veja bem, os nossos jovens, 18, 19, 20, 30 anos, moravam em casa dos pais. Quando os pais estavam a ouvir os 2 partidos principais, fazer as promessas todas e depois as vigarices todas. E os pais que perderam isto, aquilo, aquilo outro, que já não têm hospital, que já não têm casa, então eles ouvem isso em casa, não é? Você acha que eles vão acreditar nesta gente? Não. Portanto, há uma viragem. E quando acontece aquela coisa do António Costa se demitir, agora quer limpar a imagem dele, podem tentar limpar, mas nunca vão conseguir, porque ele é, não é alegadamente, é em termos da Constituição, diz aqui o artigo, não me lembro qual é, que ele é responsável por todos os atos do seu governo. Portanto, quando alguém é em contato com não sei quantos envelopes, lá de não sei quantos, até saiu a piada no IKEA. Quando na Madeira é outra coisa que tal, que não há ninguém que não saiba. Ele vai dizer que ele não tem nada a ver com isso, ele está a mentir, e o juiz que diz aqui que é obrigado a usar de justiça, então muda-se o juiz daqui, o juiz da lá, a secreta daqui, a secreta de lá, para tentar mudar a imagem dele. Portanto, é uma vigarice pegada. Agora, porquê é que eu estou com esperança? Porque eu estou a ver que a nova geração está a ver isso, já não come. Eu almoço aqui, janto acolá, troquei óculos porque já não via tão bem, e sei lá o quê. E os jovens estão a falar disso abertamente. Nem sabem que estão a falar comigo, abertamente. Aliás, até é muito engraçado. É você, coisa, daqui a programa, não me reconhecem. Mas, portanto, há uma mudança. A nova geração, a partir de agora, eu creio, você vai ver uma mudança que os jovens não vão mais tolerar isso. Na Europa isso já está a acontecer. Veja o caso do francês. Ele foi envergonhadíssimo agora com as eleições. Porquê? Porque as pessoas estão fartas de saber os factos e das mentiras. Portanto, qual é a minha esperança? É baseada nisso, que quem está no governo está lá para ajudar os mega negócios de trilhões de dólares ou euros. Mas não dá os nossos direitos básicos. E à medida que nós vamos ensinando e o povo vai sabendo disto, você já reparou que agora até já se fala da Constituição. De repente. De repente. Sim. É aqueles cartazes que a gente pôs lá. Pois agora sabe o seguinte, os nossos jovens vão aprender e ensinar a Constituição a torto e a direito. Então, vai ser muito difícil os malandros escaparem. Vai ser muito difícil os juízes não fazerem minimamente essas coisas. Logo que isto começa a funcionar, deixa de haver esses roubos e começa a haver hospitais, casas, saúde, habitação, etc. Senhor Engenheiro, todos nós esperamos que haja uma mudança para melhor em Portugal, claro, e todos os outros países. Senhor Engenheiro, muito obrigada por ter estado aqui connosco, ter-nos mostrado também que há muitas verdades escondidas atrás de mentiras. Nós voltamos para a próxima semana. Um bom fim de semana para si.